Parte 3. Eletrólitos. Guia de estudos do BOC. 1. Selecione o teste que avalia a função tubular renal. A. Pielograma intravenoso, IVP. B. Depuração de creatinina. C. Osmolalidade. D. Urinálise microscópica. Resposta. C. Osmolalidade. Raciocínio. A função tubular renal está relacionada à capacidade dos túbulos renais de concentrar e diluir a urina, regulando a quantidade de água e solutos excretados. Osmolalidade mede a concentração total de partículas dissolvidas no plasma ou na urina, refletindo diretamente a capacidade do túbulo renal de concentrar ou diluir o filtrado glomerular. Portanto, é o teste mais indicado para avaliar a função tubular. Depuração de creatinina avalia a função glomerular, não tubular. IVP, pielograma intravenoso, é um exame radiológico anatômico, não funcional. Urinálise microscópica identifica células, cilindros e cristais, mas não mede função tubular. Conclusão: a osmolalidade urinária é o melhor indicador da função tubular renal. 2. Um paciente teve os seguintes resultados séricos: Na+, 140 miliequivalentes por litro. K+, 4,0 miliequivalentes por litro. Glicose, 95 mg por decilitro. Ureia, BUN, 10 mg por decilitro. Qual osmolalidade é consistente com esses resultados? A. 188. B. 204. C. 270. D. 390. Resposta. C. 270 miliosmol por quilograma. Raciocínio. A osmolalidade sérica pode ser estimada rapidamente por 2 vezes Na+, pois o sódio e seus ânions correspondentes dominam a osmolalidade. Estimativa rápida. 2 vezes 140 é igual a 280 miliosmol por quilograma. O cálculo mais completo, em mg/dl, é osmol igual 2 vezes Na, mais glicose sobre 18 mais BUN sobre 2,8. 2 vezes 140 mais 95 sobre 18 mais 10 sobre 2,8 é igual a 280 mais 5,28 mais 3,57 é igual a 288,85 miliosmol por quilograma. Entre as opções dadas, 270 é a única próxima do valor fisiológico esperado, 275 a 295, e é a mais próxima da estimativa, 289, quando comparadas demais. 188, 204 e 390 são incompatíveis com N a mais de 140. Portanto, marca-se 270. Questão 3. O grau em que o rim consegue concentrar o filtrado glomerular pode ser determinado por A. Creatina urinária. B. Creatinina sérica. C. Depuração de creatinina. D. Relação entre a osmolalidade da urina e do soro. Resposta. D. Relação entre a osmolalidade da urina e do soro. Raciocínio. A capacidade do rim de concentrar o filtrado glomerular depende da função dos túbulos renais, que ajustam a quantidade de água e solutos excretados. A relação entre a osmolalidade da urina e do soro, OSMI sobre POSMI, é o melhor indicador dessa capacidade, pois mostra o quanto a urina está concentrada em relação ao plasma. Um rim normal pode concentrar a urina em até 3 a 4 vezes mais do que o plasma, relação 3:1 a 4:1. Creatinina sérica e depuração de creatinina avaliam função glomerular, não tubular. Creatina urinária isoladamente não reflete a capacidade de concentração renal. Assim, o teste mais apropriado para medir o grau de concentração do filtrado glomerular é a relação urina-soro de osmolalidade. 4. O hiato osmolar, osmolar gap, é a diferença entre a. Os valores ideais e reais de osmolalidade. B. A osmolalidade calculada e a medida. C. A osmolalidade do plasma e da água. D. A molalidade e a molaridade a 4 graus Celsius. Resposta. B. A osmolalidade calculada e a medida. Raciocínio. O hiato osmolar, ou osmolar gap, é usado para detectar a presença de substâncias osmoticamente ativas não medidas no sangue, como etanol, metanol, etilenoglicol ou manitol. Ele é calculado pela diferença
Osmolar gap igual osmolalidade medida menos osmolalidade calculada. A osmolalidade calculada usa só componentes principais, Na+, glicose, BUN. A osmolalidade medida é determinada por crioscopia, ponto de congelamento. Um gap normal é de até 10 miliosmol por quilograma. Valores maiores indicam substâncias osmoticamente ativas anormais. 5. A quantificação de Na+ e K+ por eletrodo íon seletivo é o método padrão porque a. É necessária diluição para a fotometria de chama. b. Não há interferência de lipoproteínas. c. Devido aos avanços na eletroquímica. d. Pela ausência de um padrão interno. Resposta: c. Devido aos avanços na eletroquímica. Raciocínio. O método de eletrodo íon seletivo, ISE, tornou-se o padrão para quantificação de sódio e potássio em amostras biológicas graças ao desenvolvimento da eletroquímica moderna. Esses avanços permitiram alta precisão e sensibilidade, medição direta dos íons sem necessidade de chama ou diluição complexa, automação laboratorial e análise rápida de eletrólitos, menor risco de interferência química comparado à fotometria de chama. 6. Qual conjunto de testes é mais útil para avaliar um hiato aniônico, anion gap, de 22 miliequivalentes por litro? A. Ca2+, Mg2+, PO4 3+ e pH. B. BUN, creatinina, salicilato e metanol. C. AST, ALT, LD e amilase. D. Glicose, CK, mioglobina e crioglobulina. Resposta: B. BUN, creatinina, salicilato e metanol. Raciocínio. Um hiato aniônico elevado, normal, 8 a 16 miliequivalentes por litro, indica a presença de ácidos não medidos no sangue, sugerindo acidose metabólica. As causas principais incluem insuficiência renal, aumento de BUN e creatinina, intoxicações, salicilato, metanol, etilenoglicol, cetoacidose diabética ou lática. Por isso, o painel de testes mais útil para investigar um anion gap de 22 miliequivalentes por litro é aquele que detecta causas renais e tóxicas da acidose metabólica, ou seja, BUN, creatinina, salicilato e metanol. 7. Um paciente com doença mieloproliferativa apresenta os seguintes resultados laboratoriais: HGB, 13 gramas dl. HCT, 38%. WBC, 30 vezes 10 ao cubo por microlitro. Plaquetas, 1000 vezes 10 ao cubo por microlitro. Na mais sérico, 140 miliequivalentes por litro. K mais sérico, 7 miliequivalentes por litro. O K mais sérico deve ser confirmado por a. Repetir o teste no soro original. b. Testar soro recém-coletado. c. Testar plasma heparinizado. d. Espectrometria de absorção atômica. Resposta: c. Testar plasma heparinizado. Raciocínio. Em trombocitose ou leucocitose marcantes, como em doenças mieloproliferativas, ocorre pseudo-hiperpotassemia. Durante a coagulação da amostra de soro, plaquetas ou leucócitos liberam K+, elevando falsamente o resultado. Para confirmar o valor verdadeiro, deve-se evitar a coagulação e medir o K+ em plasma heparinizado, ou sangue total por ISE. Repetir no mesmo soro, A, ou apenas colher novo soro, B, mantém o problema. A técnica, D, não corrige a fonte do erro. 8. O hiato aniônico sérico está aumentado em pacientes com A. Acidose tubular renal. B. Alcalose diabética. C. Acidose metabólica devido à diarreia. D. Acidose láctica. Resposta: D. Acidose láctica. Raciocínio. O hiato aniônico, anion gap, é calculado como anion gap igual Na+, menos, Cl- mais HCO3-, e reflete a presença de ânions não medidos no sangue. O hiato aniônico aumentado ocorre quando há acúmulo de ácidos orgânicos, como lactato, corpos cetônicos, ou toxinas, metanol, etilenoglicol, salicilato. Na acidose láctica, o lactato se acumula no sangue e não é incluído na fórmula, elevando o valor do hiato aniônico.
Já na acidose tubular renal e na acidose metabólica por diarreia, há perda de bicarbonato, mas sem acúmulo de ânions não medidos, portanto o hiato aniônico não aumenta. A alcalose diabética não é uma condição fisiológica comum. Assim, o hiato aniônico aumentado é característico da acidose láctica. 9. O hiato aniônico, anion gap, é útil para o controle de qualidade dos resultados laboratoriais de a. Aminoácidos e proteínas. b. Análises de gases sanguíneos. c. Sódio, potássio, cloreto e CO2 total. d. Cálcio, fósforo e magnésio. Resposta: c. Sódio, potássio, cloreto e CO2 total. Raciocínio: o anion gap é calculado usando os principais eletrólitos do soro. Anion gap igual Na+, mais K+, menos Cl- mais HCO3-, ou frequentemente sem o K+. Portanto, ele envolve diretamente as medições de sódio, potássio, cloreto e CO2 total, bicarbonato. Um valor de hiato aniônico anormalmente alto ou baixo pode indicar erro analítico em um desses testes, sendo uma ferramenta importante de controle interno de qualidade para verificar a coerência entre esses eletrólitos. Assim, o anion gap é útil no controle de qualidade dos resultados de Na+, K+, Cl- e CO2 total. 9. O hiato aniônico, anion gap, é útil para o controle de qualidade dos resultados laboratoriais de a. Aminoácidos e proteínas. b. Análises de gases sanguíneos. c. Sódio, potássio, cloreto e CO2 total. d. Cálcio, fósforo e magnésio. Resposta: c. Sódio, potássio, cloreto e CO2 total. Raciocínio: o anion gap é calculado usando os principais eletrólitos do soro. Anion gap igual Na+, mais K+, menos Cl- mais HCO3-, ou frequentemente sem o K+. Portanto, ele envolve diretamente as medições de sódio, potássio, cloreto e CO2 total, bicarbonato. Um valor de hiato aniônico anormalmente alto ou baixo pode indicar erro analítico em um desses testes, sendo uma ferramenta importante de controle interno de qualidade para verificar a coerência entre esses eletrólitos. Assim, o anion gap é útil no controle de qualidade dos resultados de Na+, K+, Cl- e CO2 total. 10. A capacidade tampão, buffer, do sangue é mantida por um processo de troca reversível entre o bicarbonato e a. Sódio. b. Potássio. c. Cálcio. d. Cloreto. Resposta: d. Cloreto. Raciocínio: a principal ação tampão do sangue envolve o sistema bicarbonato ácido carbônico, HCO3- H2CO3, que regula o pH sanguíneo em conjunto com os pulmões e os rins. O bicarbonato, HCO3- e o cloreto, Cl-, participam de uma troca reversível nos eritrócitos conhecida como shift do cloreto ou fenômeno de hambúrguer. Quando o CO2 entra nas hemácias, ele é convertido em H2CO3, e depois em H+ e HCO3-. O HCO3- sai da célula em troca de Cl- para manter o equilíbrio elétrico. Esse processo é reversível e fundamental para manter a capacidade tampão do sangue e o transporte eficiente de CO2. Portanto, o equilíbrio tampão é mantido pelo intercâmbio reversível entre bicarbonato e cloreto. 11. Qual dos seguintes eletrólitos é o principal cátion do plasma, cuja principal função é manter a pressão osmótica? A. Cloreto. b. Cálcio. c. Potássio. d. Sódio. Resposta: d. Sódio. Raciocínio: o sódio, Na+, é o principal cátion extracelular e o principal responsável pela manutenção da pressão osmótica e do equilíbrio hídrico no plasma. O Na+ regula o volume do fluido extracelular, influenciando diretamente a pressão sanguínea e a distribuição de água entre os compartimentos intra- e extracelulares. O potássio, K+, é o principal cátion intracelular, não plasmático. O cloreto, Cl-, é o principal ânion extracelular, que acompanha o Na+ para manter a neutralidade elétrica. O cálcio, Ca2+, tem papel importante na coagulação e na contração muscular, mas não na regulação osmótica.
Assim, o cátion plasmático-chave para manter a pressão osmótica é o sódio, Na+. 12. Foi obtido um nível de potássio de 6,8 miliequivalentes por litro. Antes de liberar o resultado, o primeiro passo que o tecnólogo deve tomar é: a. Verificar o soro quanto à hemólise. b. Repetir o teste. c. Verificar a idade do paciente. d. Não fazer nada, apenas liberar o resultado. Resposta: a. Verificar o soro quanto à hemólise. Raciocínio. Um valor de K mais igual a 6,8 miliequivalentes por litro indica hipercalemia grave, mas a causa mais comum de resultado falsamente elevado é a hemólise da amostra. Os eritrócitos contêm alta concentração de potássio, que é liberado para o soro quando as células se rompem durante ou após a coleta. A presença de hemólise visível, cor avermelhada do soro, indica que o resultado pode ser espuriamente alto, pseudo-hipercalemia. Repetir o teste, b. Só é indicado após confirmar que a amostra está íntegra. A idade do paciente, c. Não influencia a interpretação imediata. Liberar o resultado sem checar, d. Seria erro grave, pois hipercalemia verdadeira requer ação médica urgente. Portanto, o primeiro passo é verificar a amostra quanto à hemólise antes de relatar o resultado. 13. O soluto que mais contribui para a osmolalidade total do soro é: a. Glicose. b. Sódio. c. Cloreto. d. Ureia. Resposta: b. Sódio. Raciocínio. A osmolalidade sérica reflete a concentração total de partículas dissolvidas no plasma. A equação aproximada é: osmolalidade igual a 2 vezes Na+, mais glicose sobre 18 mais BUN sobre 2,8. O sódio, Na+, e seus ânions acompanhantes, principalmente cloreto e bicarbonato, representam a maior parte dos solutos osmoticamente ativos no plasma. Embora glicose e ureia também contribuam, sua influência é muito menor em condições normais. O cloreto acompanha o sódio, mas o cátion Na+ é o determinante principal da osmolalidade extracelular. Portanto, o sódio é o soluto que mais contribui para a osmolalidade total do soro. 14. Um resultado de cloreto no suor de 55 miliequivalentes por litro e sódio no suor de 52 miliequivalentes por litro foi obtido em um paciente com histórico de problemas respiratórios. A melhor interpretação desses resultados é: a. Normal. b. Sódio normal e cloreto anormal. O teste de cloreto deve ser repetido. c. Resultados anormais. d. Resultados intermediários. Resposta: d. Resultados intermediários. Raciocínio. O teste do suor, teste de cloreto, é usado para diagnosticar fibrose cística, que cursa com aumento das concentrações de cloreto e sódio no suor devido à disfunção do canal CFTR. Os valores de referência são: menor que 40 miliequivalentes por litro, normal; 40 a 60 miliequivalentes por litro, intermediário, borderline; maior que 60 miliequivalentes por litro, diagnóstico sugestivo de fibrose cística. Neste caso, tanto cloreto, 55 miliequivalentes por litro, quanto sódio, 52 miliequivalentes por litro, estão na faixa intermediária, o que significa que o resultado não é diagnóstico, mas suspeito. O teste deve ser repetido para confirmação. Assim, a interpretação correta é resultados intermediários. 15. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre eletrodos íons seletivos diretos usados para eletrólitos? a. Amostras de sangue total são aceitáveis. b. Lipídios elevados causam resultados falsamente diminuídos. c. Proteínas elevadas causam resultados falsamente diminuídos. d. Plaquetas elevadas causam resultados falsamente aumentados. Resposta: a. Amostras de sangue total são aceitáveis. Raciocínio. Os eletrodos íons seletivos, ISE, medem a atividade dos íons livres em uma amostra. Existem dois tipos principais. ISE direto, mede eletrólitos no plasma não diluído ou no sangue total, usado em analisadores de gases sanguíneos. ISE indireto, mede eletrólitos em amostras diluídas, como em analisadores bioquímicos tradicionais. O ISE indireto é suscetível à pseudohiponatremia em casos de lipemia ou hiperproteinemia,
pois o aumento da fração não aquosa reduz a proporção de fase aquosa após a diluição. Já o ISE direto não sofre essa interferência e pode usar sangue total, plasma ou soro. Assim, a afirmação verdadeira é que amostras de sangue total são aceitáveis para o método direto. 16. A determinação de sódio por eletrodo íon seletivo indireto é falsamente diminuída por a. Níveis elevados de cloreto. b. Níveis elevados de lipídios. c. Níveis diminuídos de proteínas. d. Níveis diminuídos de albumina. Resposta: b. Níveis elevados de lipídios. Raciocínio. O método indireto de eletrodo íon seletivo, ISE, envolve diluição da amostra antes da medição. Em amostras com lipídios ou proteínas muito elevados, a fração aquosa do plasma, onde o sódio realmente se encontra, é reduzida. Após a diluição, o analisador assume incorretamente que a proporção de fase aquosa é normal, resultando em uma concentração de sódio falsamente baixa, um fenômeno conhecido como pseudo-hiponatremia. Portanto, níveis elevados de lipídios ou proteínas causam uma diminuição falsa na concentração de sódio quando medido por ISE indireto. 17. Um médico solicitou que os eletrólitos de um paciente com mieloma múltiplo fossem analisados por ISE direto e não por ISE indireto porque a. Proteína em excesso se liga ao Na no ISE indireto. b. O Na é falsamente aumentado pelo ISE indireto. c. O Na é falsamente diminuído pelo ISE indireto. d. A proteína em excesso reage com o diluente no ISE indireto. Resposta: c. O Na é falsamente diminuído pelo ISE indireto. Raciocínio. Pacientes com mieloma múltiplo apresentam hiperproteinemia extrema, o que reduz significativamente a fração aquosa do plasma. No método ISE indireto, a amostra é diluída. O analisador assume uma proporção normal entre água e sólidos, proteínas e lipídios. Quando há excesso de proteínas, a fração aquosa verdadeira é menor, mas o equipamento não sabe disso, resultando em concentração de sódio falsamente baixa. Pseudo-hiponatremia. O método ISE direto não dilui a amostra e, portanto, não sofre interferência da hiperproteinemia, sendo o método recomendado nesses casos. Por isso, o médico solicita ISE direto, para evitar que o sódio seja falsamente diminuído no método indireto. 18. Qual porcentagem do cálcio total sérico está ligada a proteínas de forma não difusível? A. 80 a 90%. B. 51 a 60%. C. 40 a 50%. D. 10 a 30%. Resposta: C. 40 a 50%. Raciocínio. O cálcio sérico total circula em três formas. 50% ionizado, livre, forma fisiologicamente ativa. 40% ligado a proteínas, principalmente albumina, não difusível. 10% complexado a ânions, citrato, fosfato, lactato. A fração não difusível é a que está ligada a proteínas, majoritariamente albumina, que corresponde consistentemente a cerca de 40%, podendo variar até 50%. 19. O melhor método para medir cálcio ionizado envolve o uso de a. Valinomicina incorporada em uma membrana semipermeável que permite mudança de corrente. b. Eletrodo íon seletivo que detecta mudança de potencial quando Ca2+ se liga reversivelmente à membrana. c. Membrana seletiva de 8-hidroxiquinolina que se liga ao K2+ para impedir que outros íons alterem o potencial. d. Reação do biureto que remove proteínas antes de ligação com íons arsenaso para causar mudança de voltagem. Resposta: b. Eletrodo íon seletivo que detecta mudança de potencial quando Ca2+ se liga reversivelmente à membrana. Raciocínio. A forma ionizada, livre, do cálcio é fisiologicamente ativa e deve ser medida diretamente, sem interferência de proteínas ou complexos. O método padrão ouro para medir Ca2+ ionizado é o eletrodo íon seletivo, ISE, para cálcio, que contém uma membrana sensível ao Ca2+. Quando o Ca2+ se liga reversivelmente à membrana, ocorre uma alteração no potencial elétrico, que é proporcional à concentração de cálcio ionizado. A. Valinomicina é seletiva para potássio, K+, não cálcio. C.
8-hidroxiquinolina aparece em alguns métodos colorimétricos, mas não é usada para Ca2 mais ionizado. D. Biureto mais arsenaso mede cálcio total, não ionizado. Assim, o melhor método é o ISE específico para Ca2+. 20. A regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo é realizada por qual das seguintes glândulas? A. Tireoide. B. Paratireoide. C. Glândulas adrenais. D. Hipófise. Resposta: B. Paratireoide. Raciocínio. A paratireoide secreta o PTH, hormônio paratireoidiano, o principal regulador do metabolismo de cálcio e fósforo no organismo. O PTH atua para aumentar o cálcio sérico, estimula a liberação de Ca2+ dos ossos, aumenta a reabsorção renal de Ca2+, aumenta a ativação da vitamina D, aumento da absorção intestinal, diminuir o fósforo sérico, reduz a reabsorção renal de fosfato. Outras glândulas citadas. Tireoide produz calcitonina, que reduz Ca2+, mas não é o regulador principal. Adrenais sem papel direto relevante no CAP. Hipófise controle hormonal geral, mas não regula CAP diretamente. A glândula-chave para o metabolismo de cálcio e fósforo é a paratireoide. 21. Um paciente hospitalizado está apresentando aumento da irritabilidade neuromuscular, tetania. Qual dos seguintes testes deve ser solicitado imediatamente? A. Cálcio. B. Fosfato. C. BUN. D. Glicose. Resposta: A. Cálcio. Raciocínio. A tetania é classicamente associada à hipocalcemia, que causa irritabilidade neuromuscular, fasciculações, espasmos musculares, sinais de Chostek-Trozov. Quando a suspeita clínica de tetania, o teste prioritário e imediato é o cálcio sérico, especialmente cálcio ionizado, que é o fisiologicamente ativo. Fosfato, BUN e glicose não causam tetania aguda. Portanto, o exame que deve ser solicitado imediatamente é cálcio. 22. Qual dos seguintes exames é mais provável de ser solicitado além do cálcio ionizado para determinar a causa da tetania? A. Magnésio. B. Fosfato. C. Sódio. D. Vitamina D. Resposta: A. Magnésio. Raciocínio. A hipomagnesemia pode causar tetania diretamente e também pode causar hipocalcemia refratária, porque o magnésio é necessário para secreção adequada de PTH, ação adequada de PTH nos tecidos-alvo. Assim, mesmo com cálcio ionizado baixo, a causa pode ser deficiência de magnésio, e o tratamento do cálcio não será eficaz até corrigir o magnésio. Fosfato, sódio e vitamina D podem influenciar o metabolismo do cálcio, mas não causam tetania aguda com a mesma frequência que hipomagnesemia. Portanto, o exame adicional mais importante é magnésio. 23. Existe uma relação recíproca entre A. Sódio e potássio. B. Cálcio e fosfato. C. Cloreto e CO2. D. Cálcio e magnésio. Resposta: B. Cálcio e fosfato. Raciocínio. O metabolismo de cálcio, Ca2+, e fosfato, PO4,3-, é regulado principalmente por PTH e vitamina D, que atuam de forma oposta sobre esses dois íons. PTH aumenta Ca2+ e diminui fosfato. Vitamina D aumenta ambos, mas a regulação geral mantém um equilíbrio recíproco. Quando o fosfato sérico sobe, o cálcio tende a cair, e vice-versa. Portanto, Ca2+ e PO4,3- possuem uma relação inversa característica. Assim, a relação recíproca existe entre cálcio e fosfato. 24. A concentração de fosfato sérico em jejum é controlada principalmente por A. Pâncreas. B. Esqueleto. C. Glândulas paratireoides. D. Intestino delgado. Resposta: C. Glândulas paratireoides. Raciocínio. O fosfato sérico é regulado principalmente pelo PTH, produzido pelas glândulas paratireoides. Funções do PTH em relação ao fosfato: reduz a reabsorção renal de fosfato, fosfatúria, diminuição do fosfato sérico, aumenta cálcio, mas diminui fosfato no sangue.
Atua no osso e rim para manter equilíbrio Ca-PO4. Vitamina D e o esqueleto também participam. Porém o controle primário do fosfato em jejum é a ação do PTH sobre os rins. Portanto, a resposta correta é glândulas paratireoides. 25. Uma baixa concentração de fósforo sérico é comumente encontrada em A. Pacientes recebendo hiperalimentação rica em carboidratos. B. Doença renal crônica. C. Hipoparatireoidismo. D. Pacientes com tumores pituitários. Resposta: A. Pacientes recebendo hiperalimentação rica em carboidratos. Raciocínio: hipofosfatemia ocorre classicamente em realimentação com carboidratos, realimentação síndrome, refeeding síndrome. Quando o paciente recebe muita glicose, a insulina sobe, o fósforo entra para dentro da célula, cai no soro. As outras opções causam hiperfosfatemia. Doença renal crônica, não excreta fósforo, aumenta. Hipoparatireoidismo, PTH baixo, fósforo sobe. Tumores pituitários, geralmente não têm relação direta com hipofosfatemia.